Nós vamos aprender agora os artigos indefinidos em inglês. Existem dois. A ou a e an. Nesse caso, a letra A seria o artigo indefinido a, uns, umas, assim como a an, uns, as, uma. Eu posso trabalhar esse a tanto no a, como nós falamos em português, a, como no fonema em inglês, que seria a. As duas maneiras estão corretas, vai da preferência de cada pessoa. O segundo aqui, então, seria an. Lembrando quando eu disse que em inglês existem muitas palavras que terminam na letra N, diferente do português, que só utiliza o N no final de nomes pessoais. Am e an. Am, an. Então, eu tenho que falar corretamente a pronúncia desse N e do M para que ele não seja confundido. Vamos ver então, por que eu tenho dois artigos indefinidos se ambos funcionam para tradução idêntica? Não existe, novamente, gênero no inglês, tanto masculino como feminino, ou, nesse caso, o singular como o plural, se utilizará do mesmo artigo indefinido. A diferença aqui vai se dar pela palavra que vem a seguir. Qual será essa palavra? Se a palavra começar com um som de vogal, eu utilizarei o artigo indefinido an. O que importa aqui é o som e não exatamente a letra. Nós vamos ver isso em um instante. Por exemplo, na palavra maçã, apple, ela começa com uma vogal e tem som de vogal. Se eu quisesse dizer, portanto, uma maçã, an apple. O a ou a eu vou utilizar quando eu estiver usando uma palavra que comece com som de consoante. Existem várias. Por exemplo, garrafa. Portanto, uma garrafa, a bottle. Uma maçã, an apple. Porque o que realmente importa aqui é o som e não a letra em si. Porque existem casos, exceções, onde uma palavra começará com som de vogal, no entanto, a letra em si será uma consoante. Um exemplo perfeito disso é a palavra hour. Nesse caso, o H é mudo, a letra é silenciosa, não vou falá-la. Sendo assim, eu vou passar para o O. Essa palavra se dá por hour. A palavra começa com consoante, mas tem som de vogal. O artigo indefinido correto, an hour. O contrário, então, acontece com a. Eu preciso de palavras que comecem com som de consoante. Existem, porém, algumas palavras em inglês que começam com vogais e têm som de consoante, como, por exemplo, a palavra uniforme. Em inglês, uniform. Esse U tem som de U, que seria mais ou menos parecido com o som do Y, e o Y não é uma vogal, e sim uma consoante. Portanto, se eu quiser falar um uniforme, eu não direi an uniform, e sim a uniform. Novamente, o que importa é o som e não a letra em si. São poucas as exceções, mas elas existem. Por isso é importante lembrar-se sempre. An, artigo indefinido para palavras que começam com som de vogal, e a ou a, artigo definido para artigo indefinido, para palavras que começam com som de consoante. Vamos colocá-las numa frase. Eu quero uma garrafa. A palavra garrafa, consoante com som de consoante. Portanto, o artigo indefinido será a. I want a bottle. Uma laranja. A palavra laranja em inglês, orange. Começa com vogal e tem som de vogal. Portanto, o artigo indefinido, an. I want an orange.